Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos em mais um dia do nosso Santo Rosário. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez conosco. Quero já ir acolhendo você que reza conosco. O anjo Gabriel visitando a Virgem Maria, fazendo-lhe a proposta de ser a mãe do Senhor, a mãe do Salvador. Uma grande missão Maria está sendo proposta para ela. E ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Ela está aberta ao que Deus quer para ela. Os planos de Deus nunca são uma imposição para nós. Os planos de Deus nunca são impostos. Olha a gentileza de Deus. Deus pergunta, você aceita? Amado irmão e amada irmã, a fé, ela não é imposta. A fé, ela precisa ser aceita. Deus não é um impositor. Deus quer que a gente o aceite num ato de fé e num ato de amor. Se fosse imposição, não seria um ato de amor. Quando o ser humano livremente diz, eu quero, isso é um ato de fé. Isso é um ato de amor. É isso que Deus quer de todas as suas criaturas. E agora Deus está perguntando para ela, você aceita ser a mãe do Salvador através do anjo? E ela livremente, diz sim. Igual você está aqui hoje neste rosário. Ninguém te obrigou a rezar, ninguém bateu na sua casa, você tem que rezar, você tem que estar aqui. Não. Você está aqui livremente. Você está aqui porque você quer. É o seu ato de fé, é o seu ato de amor. E como Maria, todos nós podemos dizer hoje diante do Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade na minha vida. Eu estou aqui para saber o que o Senhor quer de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chama, mesmo sendo tão pecadores, tão frágeis, tão fracos. Deus não impõe, Deus propõe. Mas uma vez que nós aceitamos, a proposta de Deus nos compromete. Sim, nossa fé não é uma fé voltada para dentro. A fé produz obras. Ela é forte e nos leva à ação. Parte do coração. Então, assim nós mudamos o mundo. Essa foi a atitude de Maria ao buscar sua prima Santa Isabel. Uma vez comprometida no projeto da salvação, ela se põe a caminho. E nós não somos peregrinos de esperança? Então é preciso que a nossa oração nos leve também ao nosso irmão a agir. Não fique, meu irmão e minha irmã, fechado dentro de você. Não. Deixe Deus agir. E se Deus fez em Maria maravilhas, fará em você e na sua vida também maravilhas. Por isso rezamos. Rezamos o terço, este evangelho da pessoa simples, para justamente nós sermos parceiros de Deus, Ele que é parceiro nosso nos desafios do viver. Nesse mistério do nascimento de Jesus em Belém, como está o teu coração? Como está essa manjedoura? Frei, como assim? Como está meu coração, essa manjedoura? Sim, você só vai arrumar essa manjedoura através de uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor. E nesse período quaresmal, esperando a paixão do Senhor. E quando Ele ressuscitar, essa manjedoura tem que estar pronta para você acolhê-lo ressuscitado mais uma vez no seu coração. Sim, Jesus é apresentado. Nós também precisamos nos apresentar a Jesus. Reconhecê-lo como nosso Deus e Senhor. E não pode ser algo assim, da boca para fora. Uma vez que somos apresentados
ao Senhor e nos apresentamos a Ele, a nossa vida muda completamente, tudo é diferente. Porque entramos na lógica de Deus. Ora, se Deus é perdoador, por que haveremos nós de ridicar o perdão? Se Deus é bondade infinita, por que é que vamos alimentar no coração ódios, rancores e desejos de vingança? Se Deus é dádiva, não guardou nada para si, deu a sua vida por nós, então, por que que nós não vamos ser caridosos, numa caridade operosa? É um desafio. Quem se apresenta a Deus, quem o conhece, a vida muda. Meu irmão, minha irmã, dê este passo decisivo na sua vida, porque tudo mudará. Você mudará e as suas circunstâncias também. Reze nesse sentido. E diz a palavra que Jesus, ele ensinava com apenas 12 anos de idade, ele ensinava e escutava. Ensinava e escutava, com apenas 12 anos. Impressionava a todos com apenas 12 anos. E diz a palavra que ele ia crescendo em graça e sabedoria. Ele ia crescendo em graça e sabedoria. Jesus, com apenas 12 anos, já crescia em graça e sabedoria. Quantas vezes nós, já com tantos anos nas costas, e não estamos crescendo muitas vezes em graça e sabedoria. Em graça e sabedoria nas palavras, em graça e sabedoria nas ações. Quantos de nós muitas vezes vamos decaindo na sabedoria. Queremos pedir ao Senhor que a gente possa crescer em sabedoria. Porque muita gente está crescendo na sabedoria do mundo, que é diferente da sabedoria de Deus. Que nós todos possamos crescer na sabedoria de Deus. Que a partir dessa quaresma possa ser um crescimento a partir de agora, todos os dias. Eu preciso crescer em graça, eu preciso crescer em sabedoria. Era o que o Dom Darcy falava com a gente. Quando a gente conhece a Deus, Ele nos compromete e a gente muda de vida. A partir de agora eu vou buscar outro mar. Talvez você estava caminhando pelos mares do mundo, só que depois que a gente conhece Cristo, a gente não consegue mais caminhar pelos mares do mundo. E por um motivo muito simples. Porque os mares de Deus são melhores. Porque a vida com Deus é melhor. A gente não quer mais o mundo porque estar com Deus é muito melhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou. Como essa música diz, imagina Jesus sorrindo para você. Ele sorriu porque foi um convite de amor, um convite de felicidade. Frei Gilson, me segue. Me segue. E Ele me chamou pelo nome. Isso significa que Ele me conhecia. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece as minhas misérias, Ele conhece os meus pecados. Ele conhecia os pecados de Pedro, Ele conhecia os pecados de João, Ele conhecia, mas chamou. Porque quando você começa a segui-lo, Ele sabe, eu vou transformando você aos poucos. E foi isso que foi acontecendo com os apóstolos, eles foram sendo transformados aos poucos. E assim nós, a cada oração, a cada encontro com o Senhor, nós vamos nos transformando aos poucos. A palavra vai nos dizer: eis meu filho amado, em quem ponho minha afeição. Após Jesus ser batizado por João, eis que Deus disse a eles, e eles escutaram. Você que se encontra aí na sua casa, com o coração atribulado, coloque a mão no seu coração, olhe para Jesus, Ele também te chama, filho e filha amado. Ele te ama. Se você está aqui hoje, é porque Ele te ama, e Ele te quer próximo. Eu sinto no meu coração que existem muitas pessoas que estão
assistindo e não receberam o sacramento do batismo. Vem, o Senhor está te chamando. Vem, é uma experiência com Deus que você está tendo. O Santo Rosário, ele emana muitas graças. E o caminho do Santo Rosário é levar a Jesus. Se Ele te trouxe até aqui, Ele te quer por inteiro, não é pela metade. E no segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Ah, Jesus, que acolhe o pedido de sua mamãe. Olha a força da oração de intercessão. Maria recorre a Jesus. Havia ali uma situação difícil. Imagine, a festa poderia se acabar. Como a festa da vida pode terminar também, se nós não nos deixarmos purificar pela graça de Deus. Assim como aconteceu com aquela água que se transformou em vinho. E a festa teve a sua continuidade. Meu irmão, minha irmã, não há outra possibilidade na vida a não ser Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra possibilidade de verdade. Não há vida sem Jesus. Deixe-se tocar por esse Deus que tanto nos ama, a fim de que Ele transforme também a sua vida e as suas circunstâncias. Sim, e recorra a Maria. Ela intercede, ela é a boa mãe. Ela nos indica Jesus, que é o nosso Salvador. Confie nesta verdade. Mesmo que você não entenda e às vezes não enxergue a luz no fundo do túnel na sua vida, não sabe por que certas coisas estão acontecendo com você, confie. Deixe que a mãe a leve à fonte da vida, que é Jesus, e tudo se transformará. O milagre acontecerá. Mas entenda uma coisa, Deus não nos salva sem nós. É preciso que você diga sim. Nós estamos na Quaresma. E Quaresma é tempo de conversão. Quaresma não é só aquele tempo onde você tira um doce, tira um café, tira alguma coisa que você gosta. Mas a gente não se converte. A gente não muda as nossas atitudes, a gente não muda as nossas ações em relação a Deus e em relação ao nosso próximo. Então não adianta só fazermos penitências que nos desafiam, mas essas penitências não acabam mudando a nossa conduta. A pergunta que eu faço para você é: o que mais você precisa se converter? O que ainda você não se converteu? É bonito porque o próprio Jesus, ele vai falar de algumas coisas que a gente precisa mudar. Ele começa a dar nome aos nossos problemas, aos nossos pecados. Em Marcos capítulo 7, versículo de 20 a 23, ele diz assim: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens, veja, é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Então talvez nessa Quaresma eu tenha que mudar os meus pensamentos, maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, uma pessoa que só pensa em dinheiro, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação. Olha tanta coisa que Jesus está trazendo. Às vezes, através das minhas palavras, eu difamo as pessoas. Orgulho. Jesus tanto se dedicou a esse pecado nos fariseus. Orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. O que mais você está precisando mudar? Talvez alguém diga:
Eu vivo uma vida de mentira, conto mentira para todo mundo. Trato mal as pessoas, trato mal meu marido, trato mal meus filhos, trato mal minha esposa. Quaresma é tempo de mudança, minha gente. É tempo de a gente ser melhor. Por amor a Deus e por amor ao próximo. Vamos rezar este mistério com muita fé. Eu convido você também a compartilhar essa live com mais pessoas. Pegue o seu celular agora e compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares. Diga para eles, estamos ao vivo, venha rezar conosco. É uma alegria ter você aqui. Neste mistério, abra sua palavra em Mateus 17, de 1 a 2. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte sobre a alta montanha, e ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram alvas como a luz. Meu irmão e minha irmã, talvez o Senhor está te chamando à parte. Ele te chama pelo seu nome. E por que Ele te chama? Porque você é especial para Ele. Muitas vezes você vai se indagar em muitas coisas. Eu não sinto isso, eu não vejo aquilo. Não é isso. Você precisa de uma fé sólida. A nossa fé é acreditar sem ver. É acreditar sem sentir. Os sentidos nos enganam. E olha só que graça desses 3 discípulos. Viram Jesus transfigurado. Talvez Deus quer fazer muitas coisas, muitos milagres na tua vida. Mas você precisa deixá-lo conduzi-lo. Deixar-se conduzir por Ele. Só assim, Ele vai operar as suas graças que tanto desejas. E no 5º mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia. E tomou o pão e disse, isso é meu corpo, e o cálice, este é o meu sangue, para a salvação de todos. Buscamos tantos sinais e às vezes pedimos injustamente a Deus ainda mais de tudo aquilo que Ele nos dá. Aí está a Eucaristia. É porque ainda não nos encontramos com Ele na Eucaristia. Ele nos deixa a Eucaristia porque quer continuar sempre conosco nos desafios da nossa vida, sendo nosso parceiro no desafio do viver. Meu irmão, minha irmã, encontre-se com Jesus na Eucaristia. Se você quiser ter o Espírito Santo de Deus vivo e atuante na sua vida, primeiro, a palavra. Sim, deixar-se iluminar pela palavra. Segundo, deixar-se alimentar pela Eucaristia, alimentar-se de Deus. Na vida, em comunidade. Essa é a nossa grande riqueza. A nossa grande riqueza. E que nos compromete. Porque quem da Eucaristia participa, se compromete a que não haja mais mesas sem pão. Rezemos então, para que Deus esteja sempre junto conosco no desafio da nossa vida, e Ele quer estar, que dele nós nos alimentemos, para sermos alimentadores também. Eu convido você aí na sua casa, a você erguer teus braços para o Senhor Jesus que está no nosso meio. A palavra de Deus que diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Você tem dúvida de que Deus está no meio de nós? Você tem dúvida de que essa palavra agora se realiza? E Jesus Eucarístico está aqui no meio de nós. Então coloca aquilo diante de Jesus agora, aquilo que tem tentado abalar você, aquilo que tem tentado destruir você. Quantas tribulações, quantas provações, quantos medos, quantas angústias, quantas coisas querem parar você, quantas coisas querem paralisar você. Mas em nome de Jesus, é nele que nós nos apoiamos. Como diz a tua palavra, Senhor, quando estamos alicerçados na rocha, pode vir a tempestade, podem vir os ventos e a nossa casa não cai, porque nós estamos alicerçados na tua palavra, nós estamos alicerçados em ti.
Quantas pessoas estão passando por tantas tribulações, doenças, tribulações na sua vida financeira, tribulações gigantes no seu casamento. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Agora é hora de, com Jesus, subir o Calvário. Sim, às vezes reclamamos tanto. Está difícil, não estou conseguindo, não tenho forças. Mas Jesus nunca prometeu facilidades. Nunca. Quem quiser me seguir, tome sua cruz. Não é assim? Ora, é verdade, o Tabor chegará, mas é preciso passar pelo Calvário. É caminho de purificação. Meu irmão, minha irmã, rezar sempre resolve. Sempre digo isso. Gente boa, apegue-se com este Deus e conheça este Deus contemplando-o na cruz. É mais fácil a gente entender o carinho de Deus ali no presépio, sim, mas o Deus do presépio é revelado no seu amor que se faz doação no alto do Calvário. Este é o verdadeiro amor, o amor de cruz. Aprendamos isso de uma vez por todas. E você não mais reclamará da vida e nem das dificuldades e dos sofrimentos, porque sentirá que este Deus sofredor está com você, e não é para você sofrer, é para você ter força de superação. Vamos juntos então subir o Calvário com Jesus, para juntos com Ele alcançarmos a vitória. Então rezamos este primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Em todas as agonias pelas quais você está passando, saiba, você não está sozinho. Que escárnio coroar Jesus de espinhos. A intenção era anular o projeto de Jesus. Por isso, então, brincaram com Jesus e não chegaram a compreender a grandeza daquele rei no amor, que ali se colocava para dar um outro rumo para a humanidade. Há muitos escárnios que vemos acontecer com as coisas de Deus. No carnaval que passou, quantos absurdos nós vimos. E quando a afronta à pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, a todo o trabalho bonito, histórico, feito pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todos esses escárnios, como a coroação de Jesus, é para tentar anular o projeto de amor revolucionário. O projeto do amor. É o amor que muda o coração do homem. É o amor que converte o mundo. Rezemos então para que nós que cremos nunca desanimemos. Apesar das oposições, dos ventos contrários, das tantas dificuldades que enfrentamos na obra da evangelização, não, de maneira nenhuma. Nós sabemos quem é o nosso Rei e Senhor, e a Ele nos curvamos. E nos fazemos no mundo outro Cristo, pelo batismo que recebemos, porque somos a família de Deus, a Igreja de Cristo. Jesus cumpre com a sua missão. Ele não desce da cruz. Ele não desiste. Encarnou-se, pisou o chão duro que nós pisamos, santificou este mundo. Passou pela morte, venceu a morte e o pecado, e o fez pelo mistério da cruz. Meu irmão, minha irmã, o nosso mundo foi santificado, resgatado pelo amor, aquele amor que não tem limites, o amor de cruz. Então, pense, você foi santificado e resgatado por este amor. Este mundo inteiro foi cristificado. Portanto,
É preciso que, inspirados no Cristo crucificado, nós nos valorizemos. Você se valorize como pessoa, na grandeza como Deus o concebe. Valorize o seu irmão. O seu irmão é irmão. O homem não é lobo do homem. É irmão. Valorizemos toda a criação, porque dela dependemos. É obra de Deus e Deus viu que tudo era bom. Por isso, a tudo resgatou. Ah, meu Senhor e meu Deus, como somos agradecidos. Sim, temos uma nova chance pelo seu sacrifício na cruz. Muito obrigado. E nós queremos nos unir a Deus no seu sacrifício, com Ele sermos crucificados, para com Ele ressuscitarmos. E tem muita gente reencontrando a vontade de viver. Muita gente no meio de nós já tinha perdido essa alegria por várias situações, as quais Deus não está te culpando agora. Deus simplesmente agora está te reerguendo. Vamos reerguer, meu filho. Vamos viver. Você tem ainda uma longa vida pela frente. Me faz lembrar o profeta Elias. Estava desanimado, cabisbaixo por várias situações. E Deus diz para ele, o anjo diz para ele, levanta, come, vamos, você tem um longo caminho a percorrer. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Jesus quer realizar muitas coisas na sua vida. E Jesus volta para junto do Pai. Sim, a Trindade Santa, que por nós age todos os dias de nossa vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o nosso destino, e que feliz destino, como este de Jesus. De Deus viemos, para Ele haveremos de voltar. Mas, meu irmão, minha irmã, a ressurreição não é para amanhã, não. É para agora, para o hoje da sua vida. Se você se compromete com a vida, você terá a vida por eternidade. Se por um acaso você faz um pacto com os mecanismos geradores da morte, é perigoso ter a morte eterna. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. E Ele nos livra. Portanto, se comprometa com a vida. Comece a ressuscitar aqui e agora. Se você perdoa, é você ressuscitando. Se você partilha na caridade, é você ressuscitando. Se você tem o outro como irmão, é você ressuscitando. Ressuscite, meu irmão. Faça um compromisso com a vida, e a vida lhe sorrirá aqui, neste tempo de existência que Deus nos deu, e no amanhã eterno. Rezemos. Sim, podemos rezar e devemos rezar uns pelos outros. Nossa Senhora está lá no céu, junto da Santíssima Trindade. Rezemos pelos nossos falecidos. Sim, pode ser que estejam precisando desta nossa oração para a última etapa do encontro com Deus no céu. E estamos no ano jubilar, temos as indulgências, e não é que podemos alcançar indulgências também pelos nossos falecidos? Então, rezemos. Rezemos, porque nós queremos nos encontrar um dia todos com uma grande família de Deus, junto dele, dos santos e dos anjos, e da Virgem Maria, que lá já se encontra. Onde nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora no céu, como rainha de todos os anjos e santos. Eu quero trazer uma palavra para você nesse dia. Gostaria que essa palavra ela alimentasse todo o seu dia. Está em Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34. Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34. No nosso meio talvez tenham muitas pessoas preocupadas com tantas situações. E a preocupação faz parte da vida. Mas o problema é quando é preocupação excessiva.
quando essa preocupação ela tem falta de confiança em Deus. Veja, esse é o problema. Quando a preocupação não tem a confiança em Deus. Uma coisa é você ter algo que te preocupa, mas você fala, não, mas eu confio em Deus. Outra coisa é quando você está preocupado, mas você não espera em Deus, aí você vai se angustiando, se entristecendo. Então que essa palavra seja proferida para você hoje. Portanto, é isso que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. O Pai que alimenta os pássaros. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? E aqui Jesus está falando de veste, mas pode ser, por que você se inquieta com essa doença? Por que você se inquieta com essa conta que você tem para pagar? Quantas são as suas inquietações? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce, amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Às vezes falta-nos fé. Preste atenção, não vos aflijais. Isso aqui é a palavra de Jesus para o seu coração. Não vos aflijais. Nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. E olha que palavra linda. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Deus sabe do tudo que você precisa. E essa palavra é para você, olha, preste atenção. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Tem coisa que você não consegue resolver, busque a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, como você está fazendo agora. O último versículo 34. Não vos preocupeis, não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Cuida do dia de hoje. Não se preocupa com o dia de amanhã, não. O dia de hoje. O teu amanhã Deus já está cuidando. Amém. Peregrinos que somos da esperança. No dia de hoje, então, quando você se encontrar com outras pessoas, demonstre isso pelo seu sorriso, por um abraço. Cumprimente quem você encontrar e diga, Jesus te ama, Jesus te quer, não desanime na vida, continue lutando. Jesus é a nossa força. Não deixe de fazer isso no dia de hoje, porque você vai ser então reflexo do amor de Deus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.